Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, sou o pastor Elias Santana, aqui da Igreja Sede. Que alegria estarmos juntos. Continuamos no estudo de 2 Samuel. Hoje nós estamos no capítulo de número 13. Queridos, nós podemos observar até aqui que do capítulo 1 ao capítulo 10, o texto de 2 Samuel narra as conquistas de Davi, narra um período da vida de Davi em que ele expande seu reino, em que ele vence suas guerras e Deus o abençoa de uma forma extraordinária. Quando chegamos no capítulo 11, esse capítulo de número 11 marca exatamente um momento importante na vida de Davi. É como se fosse um divisor de águas. Davi é antes e depois do capítulo 11. O capítulo 11 narra o adultério de Davi com Batseba e a sua saga para tentar esconder esse adultério, chegando ao ponto de matar Urias, marido de Batseba. Quando chegamos no capítulo de número 12, nós vemos aquele momento em que Deus levanta o profeta Natã para confrontar Davi acerca do seu pecado. Davi é confrontado, se arrepende, busca o perdão de Deus. Porém, no capítulo de número 12, Deus então anuncia a Davi que as consequências do seu pecado seriam muito graves. A espada não se afastaria da sua casa. E o mal contra Davi seria suscitado dentro da própria casa dele. O que ele fez a Batseba e a Urias se faria às suas mulheres, dentro da sua própria casa, à luz do dia. De modo que ainda no capítulo 12, Davi começa a sofrer as consequências do seu pecado. O filho que nascera desse relacionamento dele com Batseba fora ferido gravemente pelo Senhor e veio a falecer. Agora, a partir do capítulo 13 e durante todo o restante do livro de 2 Samuel, veremos um Davi lutando contra os problemas causados pelos seus próprios filhos. Vale lembrar que Davi, ele teve muitos filhos. Davi teve várias mulheres, várias concubinas e teve muitos filhos. Quando você abre 1 Crônicas, no capítulo de número 3, os versículos de 1 a 9, narra exatamente os nomes desses filhos de Davi, de alguns deles. Quando Davi ainda reinava apenas em Hebrom, que o primeiro período do reinado de Davi não abrangeu toda a nação de Israel, foram 7 anos reinando em Hebrom, lhe nasceram Aminon, o seu filho primogênito, Daniel, filho de Abigail, nasceu o seu terceiro filho, Absalão, filho de Maaca, seu quarto filho, Adonias, que é aquele que mais na frente vai tentar dar o golpe em Davi e tomar o trono. Nasceu seu quinto filho, Cefatias, e o sexto filho de Davi, Itreão. Quando já estava em Jerusalém, morando em Jerusalém, reinando sobre todo Israel, lhe nasceram ainda mais 4 filhos de Batseba, Simeia, Sobabe, Natã e Salomão. E o versículo 6 do capítulo 3 de 1 Crônicas diz assim: o rei Davi teve ainda mais 9 filhos, Ibá, Elisua, Elpalete, Nogá, Nefeg, Jafia, Elisama, Eliada, Elifelete. Todos esses foram gerados por Davi, sem contar os filhos que teve com suas concubinas. Davi também foi pai de uma filha chamada Tamar. E como veremos aqui no capítulo 13, alguns desses filhos de Davi vão protagonizar histórias terríveis que trarão sofrimento e angústia tanto a Davi quanto aos seus familiares, bem como a toda a nação de Israel. A palavra do Senhor, ela nos orienta, dizendo que filhos são herança do Senhor, o fruto do ventre, o seu galardão. Feliz é o homem que enche dele a sua aljava.
mas também nos orienta a criar nossos filhos no temor do Senhor, a ensiná-los acerca da palavra do Senhor, para que cresçam servindo ao Senhor. É responsabilidade nossa, como pais, orientar nossos filhos, criá-los na admoestação do Senhor, ensiná-los a palavra do Senhor, para que sirvam ao Senhor, para que seus corações sejam voltados para Deus. Provérbios diz: ensina a criança no caminho em que ela deve andar, e quando ela crescer, ela não vai se desviar dele. O capítulo de número 13 de 2 Samuel, ele traz uma narrativa de um episódio terrível que aconteceu envolvendo 3 filhos de Davi. O protagonista de toda essa história nos parece ser o terceiro filho de Davi, Absalão. E nós vamos no final entender o porquê de tudo isso. Começa assim o capítulo de número 13. Absalão, filho de Davi, tinha uma irmã muito bonita que se chamava Tamar. Depois de algum tempo, um outro filho de Davi, chamado Aminon, apaixonou-se fortemente por ela. Assim começa a história. Davi tem uma filha chamada Tamar, que é irmã de Absalão. Tanto Tamar quanto Absalão são filhos da esposa de Davi, Maaca. E Davi tem seu filho primogênito, seu filho mais velho, chamado Aminon. Ocorre que Aminon, ele se apaixona por sua meia-irmã. Ele se apaixona por Tamar. E não foi qualquer paixão, era uma paixão doentia que Aminon tinha por sua irmã. Observe o versículo 2. Aminon a desejou a ponto de adoecer de tanta opressão. Ele se apaixonou e ficou doente de paixão por sua irmã. Afinal, Tamar era sua meia-irmã e uma jovem virgem, portanto, pelas leis, impossível de aproximar-se dela como namorado, muito menos para possuí-la. Observe que não era uma paixão qualquer, era uma paixão doentia. Aminon era obcecado pela sua irmã. O coração de Aminon fora tomado por uma paixão lasciva por sua meia-irmã Tamar. E era uma paixão impossível de se realizar. Primeiro porque ela era sua meia-irmã e a Bíblia, ou as leis de Israel, proibiam esse tipo de relacionamento. Em Levítico, no capítulo 18, versículo 9, diz assim: não descobrirás a nudez da tua irmã, quer seja filha de teu pai ou filha de tua mãe, quer seja ela nascida em casa ou fora dela. Não te envolverás sexualmente com ela. O versículo 11 diz assim: não descobrirás a nudez da filha da mulher de teu pai, gerada por teu pai, porquanto é tua irmã por aliança, e não deves desonrá-la. E ainda o capítulo 20 de Levítico, versículo 17, diz assim: o homem que tomar por mulher sua irmã, a filha de seu pai ou filha de sua mãe, e vir a nudez dela, e ela vir a nudez dele, comete ignomínia. Serão exterminados à vista de todo o povo. Esse homem desonrou sua irmã e sofrerá as consequências da sua iniquidade. Observe que a lei proibia esse tipo de relacionamento. E além disso, ela era uma das virgens do palácio. As princesas virgens viviam isoladas no palácio. Tinham os aposentos separados para elas. E até mesmo os parentes do sexo oposto não podiam entrar ali ou estar com elas. De modo que tudo isso dificultava qualquer aproximação de Aminon de sua meia-irmã Tamar. No versículo de número 3 do capítulo 13 de 2 Samuel diz assim: mas Aminon tinha um amigo chamado Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi. Jonadab era muito sagaz. Versículo 4. Este lhe indagou: que acontece contigo, filho do rei? Que cada manhã estás mais abatido? Não queres me contar o que há em teu coração? Então Aminon abriu o seu coração para seu amigo Jonadab e disse: é que eu amo Tamar,
a irmã de meu irmão Absalão. Eu estou apaixonado pela minha própria irmã. Jonadab, como era um camarada muito perspicaz, muito sagaz, ele percebeu então a situação. Ele viu que seu primo estava em uma confusão. Ele estava apaixonado por alguém, por uma moça, e ele não tinha acesso nenhum a essa moça. Mas Jonadab era um jovem descolado, era um rapaz muito descolado, resolvido. Então ele teve uma brilhante ideia. Ele disse para seu primo, olha o versículo 5. Então Jonadab lhe aconselhou: deita-te na tua cama, finge estar muito doente. Quando teu pai vier te visitar, dize: rogo-te que minha irmã Tamar venha me servir algo para comer, mas que prepare o alimento na minha presença, a fim de que eu possa também conversar um pouco com ela e coma da sua mão. Queridos, aqui cabe uma reflexão, principalmente para os jovens, Cuidado nos seus relacionamentos, cuidado com aquilo que você pensa ser amor, cuidado porque seu coração é enganoso, você pode estar sendo tomado por uma paixão lasciva. E isso pode te levar a uma situação de pecar contra Deus. Portanto, tenha cuidado. Vale lembrar que as nossas amizades devem ser pessoas que queiram servir a Deus. Cuidado com quem você vai abrir seu coração. Aquelas pessoas que facilitam a entrada do pecado em nossa vida não podem ser consideradas como amigas. Cuidado com quem você abre o seu coração, para quem você diz os seus segredos, com quem você compartilha a sua vida. A Bíblia diz no Salmo 1 que é bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios. Converse com seus pais, converse com seu pastor, com sua pastora, com alguém que você sabe que quer servir a Deus, que guarda a palavra do Senhor. O erro de Aminon foi ouvir o conselho de seu primo Jonadab. Eles sabiam que estavam fazendo a coisa errada. Jonadab veio facilitar o pecado na vida de Aminon. Ele entendeu que não seria possível Aminon estar sozinho com sua meio-irmã Tamar, então ele providencia um meio para isso. Ele diz: deita na tua cama, finge que você está doente, seu pai vai vir te visitar, então você pede a ele para que Tamar venha fazer alguma coisa para você comer, já que você está muito doente. E assim ele conseguiria deixar os dois sozinhos. Moças, cuidado com essas conversas, com esses rapazes que chegam com essas conversas. Eu quero ficar a sós com você. Cuidado com isso. Se ele de fato te respeita, se ele de fato te ama, ele não vai fazer uma proposta dessa para você. Cuidado com esse tipo de proposta. A gente pensa que isso só existia antigamente, que essas coisas não acontecem nos nossos dias. Acontece. Sexo não é prova de amor. Se um rapaz ele quer uma prova de amor como essa de uma moça, ele está mal intencionado, ele não a ama. O sentimento que está no coração dele é paixão lasciva e não amor. Amor é respeito. O jovem cristão que ama a sua namorada, a sua noiva, ele vai esperar o momento certo para que as coisas aconteçam em sua vida. O sexo é uma bênção de Deus para o homem e para a mulher, porém é para ser vivido dentro do casamento. Então, Aminon, ele aceitou o conselho do seu primo Jonadab. Ele gostou da ideia. E logo em seguida deitou-se, fingiu estar doente. Observe que a essa altura ele nem tinha certeza se estava de fato doente de paixão pela sua meia-irmã. Ele agora finge estar muito doente e o rei, seu pai, veio visitá-lo. E quando o rei chegou, ele então começa a pôr em prática o plano maligno do coração de Jonadab. O conselho que ele ouviu de um homem ímpio, que o induziu a pecar, a fazer o que desagrada a Deus.
E ele chama seu pai e ele diz para que seu pai permita que Tamar venha à sua casa e prepare bolos para que ele pudesse comer da sua própria mão e se alimentar. O rei Davi parece que de nada desconfiou até aquele momento. E o que ele faz? Ele volta para o palácio e ele dá ordem para que Tamar vá até a casa de seu irmão Aminon e prepare algo para que ele pudesse se alimentar. Queridos, no próximo áudio nós veremos o final trágico dessa história. Como tudo isso termina. Fica na paz do Senhor Jesus. Que o Senhor continue abençoando tua vida, tua casa, tua família. E que nós possamos aprender, irmãos, com os erros cometidos por Davi e por sua família, para que não venhamos a repeti-los em nossa casa, em nosso lar. Que o Senhor guarde o nosso coração. Um forte abraço. Fica na paz do Senhor Jesus.